alunos e alunas. Bem-vindos a mais um. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje com o cultivo e conservação do solo. É o nosso tema. Então, é hora de ver se esse local que vocês estão é o melhor para assistir a aula, para continuar aí assistindo as aulas. Então, veja se esse local está legal, né? Não esquece de trazer água, um papel para anotar, será importante durante a aula. E aí, sempre aquele convite, chama alguém que está aí em casa, a mãe já terminou de preparar o almoço, pede para ela ficar aí juntinho, a tia ou a madrinha, a avó, alguém que venha ajudar vocês. Acho que eles hoje vão ajudar bastante. Vamos falar de solo, de cultivo do solo. Então, vamos lá. Para falar de cultivo, sempre trago para vocês uma conversa que é o nosso roteiro, ou seja, a nossa trilha. Nós vamos partir hoje de uma conversa, de uma observação. E aí, durante essa aula, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos, algumas características. E é importante também que vocês lembrem que essa aula, vocês terão continuidade com o material que está sendo fornecido aí para vocês, lê o texto didático, assiste os vídeos, vê as atividades. A atividade semanal, pessoal, vamos lá responder. Lembre que a atividade virtual, o professor pode acompanhar e vai dizer quem respondeu, quantas cada um de vocês acertaram, ok? Então, vamos lá. O tema, cultivo e conservação do solo. Então, nós hoje vamos conversar sobre esse tema. Eu separei esse momento agora para a gente falar mais de cultivo. Em outro momento, nós vamos conversar sobre a conservação do solo. Vamos lá? Então, para conversar sobre o cultivo, eu vou relembrar alguns assuntos que nós já estudamos antes. É importante a gente saber que, né, as camadas do solo, elas estão aí. E que, dependendo do material, ou seja, da cultura que eu vou plantar, eu vou observar a questão aí do solo. Eu vou ter que preparar esse solo. Ah, professora, tal camada está muito fininha para a gente plantar esse tipo de cultura. Então, vai ter que remover, vai ter que adubar, vai ter que fofar essa terra. Mas, para isso, a gente vai ter que lembrar dos horizontes. Lembram dos horizontes? Do horizonte orgânico. Esse horizonte orgânico, ele é o mais importante nesse momento. Principalmente para as culturas que a gente vai conversar hoje. A plantação aí de batata, de inhame, de macaxeira, de feijão, do milho. Então, a gente precisa aí saber se essa camada orgânica, essa camada O, esse horizonte O, ele está propício para o cultivo. Lembrando que só as grandes árvores, vamos dizer assim, os vegetais de grande porte é que vão ultrapassar essa camada. Mas vamos lá. Para rever, ainda trouxe para vocês essa questão. Não podemos esquecer, gente, o solo é a base da biodiversidade. É a partir do solo que nós vamos ter, né, a questão dos vegetais, esses irão atrair animais, e aí nós temos a biodiversidade de cada ambiente, de cada ecossistema. A atividade econômica também será tema da nossa aula hoje. Vamos falar de agricultura, vamos falar também da pecuária e do extrativismo. Nessa aula, eu apenas citei. Hoje eu vou conversar bastante sobre extrativismo. Não podemos esquecer que o solo, ele é um recurso, né, renovável, mas vai demorar muito tempo. Por isso que alguns agricultores precisam ter cuidados especiais e, diante de uma cultura, eles precisam também de trazer para esse solo nutrientes que o solo perdeu. E, por fim, é nossa missão, não é, gente? É cuidar do solo. E aqui no cuidado do solo, eu vou falar sempre, evitem queimadas, mesmo que seja aí no quintal de vocês. Também foi assunto da aula passada essa questão aí, né? A camada superficial, o solo é a camada superficial da terra, ele é formado por horizontes, e aí ele é composto por quê? A matéria orgânica, ar, água e minerais. Então, hoje, eu vou precisar bastante de lembrar vocês que essa matéria orgânica em decomposição que vai nutrir esse solo e vai torná-lo propício para o cultivo. Mas não é só a matéria orgânica. Eu preciso que esse solo esteja arado, esteja fofo, esteja cheio de ar. Qual é o outro componente? A água. Então, nós vamos perceber aí que a água é uma substância importante para o desenvolvimento dos vegetais. E, por fim,
cada vegetal exige o tipo de nutriente em relação aí aos minerais. Nós vamos ver que algumas plantas, com curiosidade, elas são capazes de absorver esses minerais. E a partir desses minerais é que elas vão poder nutrir, né, quando esse vegetal servir de alimento. Algo também é a questão aí do intemperismo. Esse solo foi formado, esse solo pode ser modificado e esse solo vai ser muito modificado para o plantio. Lembrando da permeabilidade do solo. O que eu vou falar de permeabilidade, professora? Você vai lembrar que se o solo for muito permeável, a água vai passar rapidamente e ele vai secar. E assim ele vai precisar de técnica que seria a irrigação. Então, existem plantas que não vão se dar bem nesse solo permeável, porque elas precisam do solo mais úmido, com uma porção maior de água. E nesse caso aí, a água foi embora toda. Então, são alguns revendos dos encontros passados que é importante a gente lembrar. Eu vou falar e vocês vão dizer, eita, já vimos isso antes. Vão concordar comigo, eu acredito. Então, vamos lá. Para hoje, eu trouxe esse subtema, cultivo, manejo e fertilidade. Então, para a gente hoje, é a questão do cultivo. Como é que esses agricultores estão lidando com esse cultivo? Como é esse manejo, esse cuidar desse solo? E por que é importante que o solo seja fértil? O que é que eu vou cultivar para ter um solo fértil? Ou o que é que vamos dizer assim, a planta ou o vegetal, o tipo de cultura que eu estou tentando realizar naquele terreno, que tipo de fertilidade eu vou precisar. Então, vamos lá. Vamos falar agora da questão da agricultura. E aqui eu trago uma informação para vocês dizendo o seguinte: a agricultura é uma das mais antigas atividades econômicas realizadas pelo ser humano. É uma das mais antigas. Então, quando o homem deixa de ser nômade, quando ele começa a perceber e ele observa o seu entorno e ele começa a perceber que aquele vegetal ele vai ter seu tempo de crescimento, o tempo de colheita e o tempo de repor, e aí ele começa a lidar com esse solo. Quando ele observa, ele é um grande observador, nós somos grandes observadores e precisamos aguçar isso, gente. E eu preciso de vocês, bons observadores, para vocês entenderem esse assunto. E quem sabe, cultivar um pouquinho aí no quintal, no jardim da casa de vocês, ou até mesmo um vasinho. Na próxima aula nossa, eu vou trazer uma técnica de como vocês fazerem no vasinho. E até de ensinar para o pessoal aí da família, ok? Então, aqui sempre vendo a questão da agricultura como uma atividade econômica antiga. Então, a questão do homem como um grande observador, e a partir da observação ele percebe que em determinado terreno é possível cultivar e em outro determinado terreno não é possível cultivar. Então, é a partir da observação que o homem percebe a necessidade da água, a necessidade de nutrientes e a questão aí de um bom resultado na colheita. Então, vamos lá. Vejam, o homem utiliza o solo, né? A questão da utilização do solo pelo homem. Então, eu trago para vocês aí a agricultura, que eu acabei de falar um pouquinho sobre uma das atividades humanas mais antigas. A questão da pecuária, né? E aí eu tentei trazer aí alguns, né, dos animais que são possíveis, a questão do boi, do bode. Aí, a questão aí era mostrar a vocês que está no solo, e o homem precisa desse solo para manter esses animais. Mas agora eu vou falar do extrativismo, que já foi citado em outra aula e agora eu quero conversar um pouquinho mais com vocês. O extrativismo ele pode ser animal, vegetal ou mineral. Como é isso? Mesmo antes do homem ser nômade, ele já praticava o extrativismo. Então, o extrativismo é bem mais antigo do que a agricultura. Quando o homem começou a explorar, ele retirou do ambiente aquilo que ele necessitava, então ele era nômade, mas ele caçava, ele estava em busca do extrativismo animal. Ele era nômade, mas ele colhia frutos, então aí a questão do vegetal. E na questão do mineral, o homem vai lá e começa a retirar
Aí a gente vai lembrar um pouquinho de história, né? A questão aí da pedra polida, da pedra lascada, onde a partir desses minerais ele construiu alguns objetos, alguns utensílios. Então, na questão do extrativismo, é bem mais antigo do que a agricultura, e o homem tira do ambiente, né, sem o cultivo, não tinha ação dele, ele não cultivou, ele não estava cuidando, ele encontrou. Existem ainda algumas práticas, né? Vou citar aqui a região norte, a extração do látex na seringueira. Então, eles estão retirando. A questão de alguns minerais, ainda explorando aí as riquezas dos nossos rios, colocando aí para vocês. Agora, eu trago uma grande pergunta. Ela tanto vai ser uma pergunta para uma reflexão da aula de hoje, como também da próxima aula. Olha o que eu trouxe para vocês. De que forma a conservação do solo pode aumentar a produção de alimentos? Então, o que é que eu estou pensando aqui? Eu estou colocando para vocês refletirem um pouco a respeito desse solo. Se eu utilizo o solo, ok. Mas esse solo, eu estou retirando dele alimentos, tudo bem. Mas o que é que eu posso fazer com esse solo para ele manter esse alimento? E aí hoje eu vou falar das superproduções, né? Trouxe para vocês aí alguns exemplos. Então, quando a gente chega numa feira livre, no mercadinho, que a gente vê a diversidade, às vezes a gente esquece de pensar de onde veio. Não é isso? Será que a gente sabe de onde veio mesmo? Será que eu estou colocando aí para vocês uma reflexão, onde você diz assim, eu nunca tinha pensado nisso, professora. De onde é que vem? Ah, aqui na minha casa hoje tem algumas bananas, mas de onde vem? Né? Qual foi a cidade, qual é o estado que está fornecendo isso para a gente? Mas mais importante ainda é saber, esse solo está sendo conservado para continuar com esse tipo de cultura? É algo para pensar, gente. Mas vamos lá. Eu sei que eu preciso pensar na conservação do solo, mas existem várias formas de cultivo. Será que formas diferentes de cultivar irá promover uma melhor conservação do solo? Será que é uma técnica interessante para a gente produzir alimento, mas cuidando ao mesmo tempo do solo? Então, vejam, se existem técnicas, se existem formas diferentes de cultivar, eu acredito que os agricultores eles vão em busca de formas que possam cuidar desse solo, para que ele possa plantar mais uma vez. E agora eu vou trazer algumas técnicas de cultivo e que cada técnica ela tem um cuidado, ela tem um olhar especial também para o solo, não só para o produto. Vamos lá? Primeiro tipo, o plantio direto. Esse é um dos mais simples. Como é que ele acontece, professora? O cultivo é realizado diretamente sobre o solo, aproveitando restos orgânicos da colheita anterior. Então, a gente faz o plantio, né? E a partir do que foi colhido anteriormente, já está servindo como matéria orgânica em decomposição, como se fosse um verdadeiro adubo, um adubo natural. E o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês é a questão do milho, né? Quem já acompanhou alguém plantando, já observou, perto aí de casa, em terrenos baldios, nas hortas, que às vezes, a maioria das vezes aqui no Nordeste, a gente está plantando o milho com o feijão, os dois juntos. Como assim, professora? Um a gente vai colher primeiro e o outro já vai estar ajudando. Por quê? Um vai servir de apoio, que é o caso do milho, vai servir de apoio para o feijão, e até mesmo na questão de nutrientes. Eles vão absorver nutrientes diferentes. E eles mesmos estão servindo, né? À medida que uma folha do milho está caindo e está entrando em decomposição, está servindo como matéria orgânica para nutrir o feijão. Então, essa seria uma técnica. Outra técnica muito empregada e muito legal é rotação de cultura. Como assim? Olha o termo, rotação de cultura. Então, parece que as culturas estão rodando. Veja se está rodando mesmo. Ocorre uma alternância entre os tipos de produtos a serem cultivados ao longo do ano. Como assim? Então, vejam, no mês, vamos dizer, plantou o feijão e o milho, colheu no período de junho, e agora vai plantar milho de novo? Não. Aí vai plantar uma outra cultura, vai plantar a batata doce, vai plantar a macaxeira, a mandioca. Para quê? Porque aquele solo agora não vai cansar. O que foi plantado anteriormente, no primeiro trimestre, ele absorveu um tipo de nutriente. Agora, eu vou plantar uma cultura diferente
que vai absorver nutrientes diferentes. E aí eu não vou cansar o solo. Quando chegar no próximo ano, aquele nutriente que foi absorvido já teve condições de ser reposto. Então, por isso que diz rotação, tá, gente? Vamos a outro. A rotação de cultura. Então, aqui eu estou trazendo uma imagem, né, desse senhor regando como se fossem leirões de batata doce. E agora vamos para curvas de nível. Ah, professora, quando o terreno está retinho, é uma planície, está bom demais. Mas quando o terreno é inclinado, vamos ver. Aí aparece para a gente um deles, as curvas de nível. Como é isso? Os solos em grandes declives, desníveis, né, que seria declives também, são realizadas elevações que acompanham a cultura do solo, a curvatura do solo, ou seja, é inclinado. Com as chuvas, a água arrastava os nutrientes rapidinho lá para baixo. E o que é que o agricultor faz? Eu vou mostrar a vocês. Olha o que ele faz. Ele faz verdadeiras, né, curvas para facilitar aí o cultivo, mas principalmente para evitar a erosão. Para na chuva, as quedas por onde ele vai passando, ele vai perdendo a velocidade e não vai levando tanto nutriente. Então, essas curvas, elas são rasas. É como se fossem apenas caminhos. Vamos ter outro bem interessante. Olha aí, afolhamento. E o que é afolhamento? É um método de plantio que divide o terreno agricultável em duas partes cultivadas e uma de descanso. Então, eu tenho um terreno, vou dividir em 3 partes. Olha como ele é dividido. Divide em 3 partes, planta 2 e deixa um descansando. E assim, vai fazendo esse rodízio. Também não cansa o solo. Às vezes, esse que está descansando, quando esse agricultor também tem aí bode, bois, o que é que ele faz? Planta o capim, porque também já está servindo aí para o seu rebanho. Vamos mais um. Terraceamento. Esse não acontece muito aqui na região Nordeste, porque o nosso solo não é tão firme. Veja o que é que ele faz. Realiza a produção ordenando a plantação em linhas que seguem diferenças aí na altitude. Como é isso? Então, vou mostrar aqui uma imagem. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Observem aí. Parece degraus. Isso mesmo. O terreno em declive, os agricultores fazem determinados degraus e vai plantando. E aí o que acontece? À medida que a água vai passando, ela também vai perdendo aí a velocidade. E também fica fácil, num terreno inclinado, os agricultores circularem, ok? É a questão aí do terraceamento. Chegou agora a vez. Falamos de alguns tipos de cultura, mas eu quero saber qual é o comportamento do agricultor. O que é que o agricultor pensa? O que é que, de fato, ele se preocupa, ele se importa? Aí eu trouxe para vocês essas técnicas, terraceamento, rotação de cultura, curvas de nível, elas existem para atender os objetivos dos agricultores. Mas eu trouxe 2 objetivos bem claros. O primeiro, ora, esses agricultores, eles priorizam a produtividade. Eles querem saber se a produção, eles querem vender, eles querem ganhar. Porém, em outros momentos, eles priorizam a conservação do solo. E é algo para a gente pensar. Veja, se eles priorizam apenas a produtividade, será que eles estão cuidando do solo? Se ele pensa só em ganhar, né? Vender bastante, levar para a Ceasa, levar para a Feira Livre, será que nesse momento que ele pensa só no lucro financeiro, ele está cuidando do solo? E aí vem o bom agricultor, o agricultor de verdade. Ele vai priorizar mais a conservação do solo, porque se ele conserva o solo, consequentemente ele vai ter produtividade. E além de ter a produtividade neste momento, agora, nesta colheita, ele também está mantendo, olha, ele está pensando no amanhã, nas próximas colheitas, porque ele está cuidando do solo. Então, esse seria um grande cuidado, né, em relação aí à agricultura,
o cultivo, a produção. Então, se eu estou falando na produtividade, alguém vai dizer, professora, mas aqui na minha casa, no quintal da minha casa, eu não vou pensar nisso, porque eu não estou querendo vender. Sim, mas você pode pensar na produtividade de ter, eu vou fazer agora uma plantação de alface, eu não vou comprar mais alface. Você se reúne aí com seu pai, com seu tio, com seus irmãos, com a sua mãe, e agora vocês vão lá, comprar semente, prepara o solo, né? E agora vamos plantar. Se vocês pensarem só naquele momento, naquela colheita, vocês vão esquecer um pouquinho o solo. Eu vou ter que cuidar desse solo. Então, o primeiro cuidado que eu venho sempre falando aqui é evitar a queimada. Então, mesmo quando vai fazer uma plantação simples no quintal de casa, eu vou plantar macaxeira no quintal de casa, não precisa de muito cuidado, não precisa de adubação, o próprio resto de alimento da nossa casa, a gente vai fazer aí com que ocorra a decomposição, que tenha esses nutrientes, tudo bem. Mas não comece pela queimada. Mas tem um monte de mato, professora, tem muito capim. Então vamos lá, vai tentar retirar, cava um buraco, coloca esses vegetais, essas folhas, esses galhos secos nesse buraco. Com o passar do tempo, gente, nós vamos ter aí um solo muito nutritivo. Então, essa técnica aí não é só para os grandes agricultores, é para você também que está tendo essa ideia. Eu vou pensar em cultivar. Mas eu quero dar uma dica aqui. Na próxima aula, eu quero mostrar a vocês como a gente cultivar em vasinhos. E aí já vou dar uma dica. Eu quero que vocês guardem aí na casa de vocês bucha de prato velha. Minha mãe ia jogar fora. Não joga não. No próximo encontro eu vou ensinar vocês a utilizar. Vai ser o quê, professora? Surpresa. Mas já começa a guardar, porque vai ser muito útil para o que a gente vai plantar. Vamos plantar em vasinhos. Mas eu não tenho vasinho. Começa já a guardar e a recolher garrafa PET. Por quê? Essa garrafa PET ela vai ser muito importante, né, para a gente poder ter os nossos vasinhos. Se já tem uma ideia, se já deu uma olhada aí no vizinho ou alguém que tem, não tem problema. Coloca o vaso do jeito que você quiser. Agora tem uma dica, vocês não devem cortar, perde um adulto. O plástico da garrafa PET é muito duro e pode cortar vocês, pode ferir vocês. Então, pede ao pai, à mãe, né, o irmão mais velho, que ele faça isso. Prepara. Eu não estou dizendo que nós vamos cultivar ainda, eu estou dizendo que eu vou dar algumas técnicas. Por quê? Porque eu estou falando de conservação do solo. E na conservação do solo, eu estou trazendo uma curiosidade. E qual é a curiosidade? É que essa bucha de prato está sendo um mal muito grande nos nossos terrenos, nos terrenos baldios. Eles funcionam como uma verdadeira esponja, porque são esponja. Acumula água e não deixa que a renovação, porque as bactérias, elas não conseguem decompor, porque é um material sintético. Então, a minha dica inicial é que vocês guardem, né, a bucha, deixa secando, não deixa guardar úmida, porque aí vai ser uma comunidade de bactérias. Então, coloca aí. Professora, não tem nem sol. Coloca ela penduradinha aí, para que escorra a água e para no nosso próximo encontro, eu já vou dar a dica de como cultivar e para que essa bucha vai servir. Vai ser um segredo nosso, viu, pessoal? Mas vamos lá. O que é que eu quero falar para vocês agora? Eu quero mostrar a vocês a importância do solo. O solo é o alimento do mundo. E aí, quando eu falo do solo é o alimento do mundo, eu estou falando da superpopulação. E na superpopulação está faltando alimento. Os alimentos estão caros. Será que nós estamos acompanhando a produção de alimento com a quantidade de pessoas? Eu acredito que não. Aqui vem mais uma dica. Vocês sabiam que nos grandes centros que vendem, como a Ceasa, que vende esses alimentos, tem muita coisa se estragando? Lixos e lixos. Vocês sabiam também que tem muita coisa lá que aqueles vendedores, eles descartam como lixo, que poderia ser reaproveitado? Eu conheço grupos que vão lá
Grupo de família que vão lá, olha, lá buscar, protege as mãos e vão em busca, porque às vezes é apenas um arranhão no tomate, não serve para vender, porque quem vai comprar está querendo comprar da melhor qualidade, está querendo pagar por isso. E ele está descartando. Então é importante ver isso também. É uma técnica. Não é a questão do lixo, viu, gente? Lá não é lixo. Lá está sendo apenas escanteado para que outras pessoas possam ir lá buscar e ver, ó. Eu posso aproveitar. Eu não posso aproveitar todo, eu vou aproveitar uma parte. Então, é importante também. Mas, falando da questão também desse lixo orgânico, eu quero dar a dica a vocês que não jogar fora. Não levar para o lixeiro da coleta pública. Enterrar em casa, que vai servir como humus. Não é deixar exposto, é cavar o buraco e enterrar. Lembre aí da nossa aula que nós falamos em decompositores, as bactérias e os fungos. O que é que nós temos mais? Temos agora uma pesquisa. Veja que interessante. Vamos pesquisar, pessoal. E o que é que a professora está pedindo? Eu falei muito de solo. Só que eu estou trazendo agora para vocês um questionamento. O que é hidroponia? Como assim? A professora falou de solo, que a gente tem que cuidar do solo, que o solo, né, é responsável pelo alimento do planeta. Eu falei da biodiversidade, o solo é responsável pela biodiversidade. É a partir dos vegetais que alimenta os herbívoros e assim sucessivamente. Mas agora eu estou trazendo para vocês uma nova ideia, uma nova possibilidade do cultivo. Eu já estou dando aí uma dica da resposta. O que é hidroponia? Pesquisa o que é hidroponia, porque na próxima aula eu vou trazer para vocês alguns exemplos de hidroponia. Vocês sabiam que eu tenho aqui na escola um exemplo de hidroponia? E vocês? Será que vocês vão conseguir? Então, começa a pesquisar. Pesquisa. E aí vem a minha dica, pessoal. Lá na escola, conversa sobre a nossa aula, convida os colegas, conta para os colegas o que você viu e conta também a questão das nossas aulas e dessa pesquisa. E então, pessoal, a aula de ciência fica por aqui. Próxima aula nós vamos dar continuidade. Tchau, pessoal! Até o nosso próximo encontro, continuando aí com o cuidado e conservação do solo.